Boa noite, caríssimos e caríssimas, alunos, colegas, amigos e todos aqueles que estão assistindo o nosso vídeo. Neste momento, ou melhor, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a banalidade do mal. E para isso, eu vou utilizar a obra ou o livro da filósofa judia alemã Hannah Arendt. Ela escreveu um livro, Eichmann em Jerusalém. E eu vou fazer alguns comentários em relação a esse livro e a banalidade do mal. O mal, neste século, presente século que nós estamos vivendo, tem se tornado algo banal. As pessoas praticam o mal como se fosse algo natural. Ninguém para refletir sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. E a filósofa Hannah Arendt, ela vai fazer uma investigação a partir de um fato que aconteceu e que ela vivenciou. Hannah, ela nasceu em 1906 e faleceu em 1975. Como eu disse para vocês, ela era judia e quando criança, ela passou por aqueles momentos difíceis da perseguição nazista. E ela perdeu familiares, amigos, conhecidos, que foram mortos pelo nazismo. E na década de 1960, a Argentina descobriu um personagem que era um alto funcionário de Hitler, era um burocrata de Hitler. Quando o sistema caiu, quando o nazismo deixou de existir, as tropas soviéticas ali e os países aliados derrotaram Hitler, o que aconteceu? Muitos dos seguidores de Hitler, dos funcionários de Hitler, eles fugiram para outros países com identidades falsas para não serem capturados, condenados e mortos. E Adolf Eichmann, que era um alto funcionário de Hitler, um burocrata, ele fugiu para a Argentina e viveu lá por muito tempo com identidade falsa. Em 1960, o Serviço Secreto de Israel, o Mossad, descobriu que Eichmann estava na Argentina com outra identidade. Então o sequestraram e o levaram para Israel, para Jerusalém, para que ele fosse julgado contra os crimes que ele cometeu aos judeus no período de Hitler, porque é sabido de todos que Hitler exterminou 6 milhões de judeus, além de negros, ciganos, enfim, homossexuais. Foi 6 milhões de judeus mortos e por perseguição de Hitler. E Hannah Arendt, ela, ao saber que Eichmann foi condenado e foi levado aos tribunais em Jerusalém, ela se interessou muito pelo assunto. Ela, como filósofa, como jornalista, ela então resolveu analisar e resolveu acompanhar o julgamento, porque ela queria entender todo o processo e queria ver também um monstro que perseguiu os seus familiares, os concidadãos dela, os judeus. Então, em 11 de abril de 1961, começa o julgamento de Adolf Eichmann. Como eu disse para vocês, Eichmann, ele era um burocrata, um alto funcionário do governo de Hitler. E o que tem de especial nesse julgamento? Então, Hannah, ela vai escrever o seguinte, ela assistindo ali o julgamento, Eichmann cercado por vidros à prova de bala, colete à prova de bala e toda aquela segurança, todo aquele aparato que envolvia aquele julgamento, por se tratar de um julgamento terrível, né? As pessoas tinham a ideia de Eichmann como um monstro, como um assassino cruel. Ele ajudou Hitler a matar milhares ou milhões de pessoas. Ele era um burocrata, ele assinava os documentos que permitiam levar judeus para os campos de concentração e morrerem depois nas câmaras de gás e nos experimentos de Hitler. Então, Hannah,
esperando ele chegar no tribunal ali, no dia do julgamento ali, todos ali ansiosos, esperando o Eichmann chegar, imaginavam que se tratava de um homem cruel, de um semblante rude, de um ser perverso. E qual é a surpresa de todos? Chega ali naquele cenário um homem comum, um homem frágil, com as suas debilidades, de cabeça baixa, um homem como qualquer outro de nós. E ela ficou estarrecida, porque ela pensou que seria um homem cruel, um homem mau, um homem diferente dos demais. E ela percebeu então que Eichmann era um sujeito comum, não tinha nada de diferente de qualquer outro cidadão judeu, alemão ou qualquer nação, qualquer raça que fosse. E quando o juiz ali estava interrogando Eichmann para condená-lo, enfim, pelos crimes de guerra, se perguntava para ele por que ele fez aquilo, por que ele colaborou com o governo sem questionar, sem, enfim, simplesmente autorizava as mortes, seguia ordens. E ele, de uma maneira bem sutil, bem humilde, de cabeça baixa, respondia só o seguinte: eu só cumpri ordens, eu só fiz o que me mandaram, eu só cumpri o que os meus superiores determinaram. Então, na cabeça daquele homem, ele não fez nada de muito grave, nem de muito cruel. Ele apenas cumpriu ordens, ordens que levou milhares e milhões de pessoas à morte. Então, na concepção dele, de Eichmann, ele era inocente. Ele não tinha cometido nada de tão grave para poder ser condenado à morte, ou para poder ser condenado pelos tribunais de Jerusalém pela morte de judeus, pela morte de judeus, alemães e tantos outros que eram contrários a Hitler. Até mesmo porque teve pessoas ali, alemães ali, e judeus que morreram também, e as demais nações ali, a Polônia e uma série de outras nações ali. Os judeus, então, eram perseguidos e levados para os campos de concentração. E Eichmann simplesmente dizia: eu cumpri ordens. Como todo funcionário de governo. Muitas vezes um funcionário, ele faz algo cumprindo ordem. Nós vemos no Brasil, por exemplo, né, o problema da corrupção. Os órgãos, as instituições públicas ali, depende de uma caneta, de uma assinatura para liberar milhões, para desviar milhões. E muitas vezes o servidor, ele acha que ele está fazendo aquilo que o sistema pede. E ele não consegue entender a gravidade da coisa, das suas ações, das suas atitudes. E com Eichmann não era diferente. Ele achava tudo normal, fazia parte do sistema, fazia parte da regra. Então, se tinha que cumprir, vamos cumprir, sem problema algum. E Hannah Arendt, ela vai dizer o seguinte: ela vai perceber que o mal se tornou banal, o mal se tornou algo extremamente banal. As pessoas praticam sem mesmo a noção da gravidade, da profundidade do seu ato. Segundo ela, o mal se inicia no momento em que o sujeito se nega a refletir sobre os seus atos. Então, quando o sujeito ele passa a não mais refletir sobre as suas atitudes, ele está contribuindo para que o mal seja banalizado. Se nós refletíssemos um pouco mais, muitas das nossas atitudes não seriam da maneira que nós decidimos em determinada circunstância. Então ela vai dizer que uma das causas da banalização, da banalidade do mal, é que o ser humano se nega a pensar por si só. Ele se nega a refletir sobre a sua conduta. Como se diz aí o ditado: o fulano vai para onde o gado vai, fulano vai para onde a maioria vai. Então, se a maioria for para o abismo, eu estou no meio, eu vou para o abismo também. Então, Ana, ela vai dizer que a negativa de refletir é por iniciativa própria. Nós temos a nossa própria
personalidade, a nossa própria iniciativa. E muitas vezes nós deixamos a nossa iniciativa própria para fazer aquilo que os outros querem que nós façamos. Nós deixamos de lado a oportunidade que nós temos de decidir e seguimos aquilo que já está pronto. É muito mais fácil não se contestar, é muito mais fácil não perguntar, não refletir e apenas cumprir ordens do que você refletir, pensar e ter que muitas vezes se deparar com coisas que você chega à conclusão que não devia praticar. Então, o que ela vai dizer é o seguinte: o indivíduo se afasta da responsabilidade e do domínio de suas atitudes. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. A responsabilidade é nossa. E nós, muitas vezes, jogamos isso de lado. E como se nós não tivéssemos responsabilidades, como se nós não tivéssemos atitudes, pensamento e comportamento. Nós temos os nossos pensamentos, nós temos os nossos comportamentos e nós temos também a nossa personalidade. Então, questionar é importantíssimo e é tudo que o sistema, que os governos não querem de uma sociedade. Eles não querem um povo que pensa, eles querem um povo que siga com a maioria. É o que Hitler fez. Hitler, ele aparelhou a educação alemã para criar apenas tecnocratas que sabiam apenas cumprir as ordens. Até mesmo médicos, engenheiros, altos funcionários do Estado alemão eram treinados simplesmente para não questionar, simplesmente para cumprir ordens. É muito mais fácil cumprir a ordem e se sentir parte do sistema do que você muitas vezes refletir e pensar por si só e ser excluído pelo sistema. Então o indivíduo se afasta da responsabilidade e do domínio das suas atitudes, pensamentos e comportamentos. Fatalmente não realiza o exercício da reflexão. Então a Hannah, ela vai dizer o seguinte: o primeiro passo para banalizar o mal é eu abrir mão da minha própria reflexão. Eu abrir mão de pensar por mim mesmo. E eu permito que o outro decida por mim. O outro que pense por mim, o outro que decida por mim, o outro que fale por mim. Esse é o princípio da banalidade do mal e nós vamos nos acomodando com tudo isso, o mal é assim mesmo, o homem é assim mesmo, o ser humano é assim mesmo, as pessoas matam e morrem porque tem que ser assim mesmo, mas não é necessariamente assim. Nós não podemos nos conformar com a banalização do mal. As pessoas hoje estão tão agressivas que até com os animais, né? Tem gente que atira em cachorro, joga animal dentro do rio vivo, fura o animal com faca, como se fosse normal, como se fosse tivesse fazendo até graça muitas vezes. Será que essa pessoa não pensa, não reflete qual é o sentido dela, qual é a parte que lhe cabe na sociedade e na humanidade? Se nós deixarmos de refletir sobre as nossas atitudes, nós voltaremos à barbárie, nós voltaremos ao estado de guerra de todos contra todos. Existe lei exatamente para isso, para nós não termos que fazer justiça com as próprias mãos. Senão seria um processo incontrolável de justiça de próprias mãos por justiça de próprias mãos. Então eu vou me vingar porque fulano fez isso, e eu vou me vingar porque ciclano fez isso, e nós vamos entrar num ciclo vicioso que vai nos levar ao extermínio, ao extermínio da raça humana. Então nós temos que refletir, porque nós vivemos em sociedade. Nós não podemos permitir que o mal se torne algo tão banal. O ser humano, o ser contemporâneo, ele se relaciona com a imagem fabricada de si. Quem fabrica a imagem que a maioria das pessoas utilizam? A mídia, as TVs, as novelas, os filmes que apresentam o quê? Homens e mulheres cheios das suas próprias razões, violentos, avarentos, mentirosos, pessoas que para vencer na vida, ele
derruba qualquer um, derruba irmãos, derruba família, derruba pai, mãe. Quantas vezes nós vimos pessoas jovens matam os pais, matam os avós para receber herança? Por quê? Ele quer ter uma vida a partir da imagem que fornecem, que ele tem por inspiração. Alguém que tem que se dar bem na vida a todo custo, alguém que acha que se ter uma vida humilde é humilhante, é feio. Não, e não é. Então, nem todos vão ser ricos. A grande maioria de nós somos trabalhadores, ganhamos o nosso salário no dia a dia. Então, nós temos que fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes. Eu não posso sair por aí me comportando como se eu fosse o dono do pedaço, porque não é assim. Porque se eu me achar o dono do pedaço, o outro também tem o direito de se achar. E nós vamos ter problemas. Então, a imagem que as pessoas têm de si é uma imagem fabricada. As novelas, os filmes apresentam a vida que não é real. A grande maioria das pessoas tem problemas. Tem problemas financeiros, tem problemas familiares, tem problemas conjugais. Não é tudo mil maravilhas, mas a ideia que se passa é que nós vivemos num mundo que não precisa sofrer, que não tem sofrimento, que não tem dificuldade e que não precisa haver renúncias. Mas a verdade, a realidade não é essa. A realidade é que o mal se instaura, na grande maioria das vezes, não é por fenômenos metafísicos, porque existem fenômenos metafísicos que levam o homem ao mal. Não, o fenômeno que existe é o homem deixar de pensar, deixar de refletir, deixar de buscar conhecimento, deixar de buscar reflexão para a sua vida. Então, Hannah, ela vai dizer que o mal está se tornando algo banal e que nós, seres humanos, se nós tomarmos, se as nossas atitudes forem pautadas a partir de uma reflexão, de um pensamento reflexivo, organizado, metódico e aprofundado, nós não permitiremos que o mal se banalize da maneira que está acontecendo. Eu encerro aqui esse vídeo, mas eu deixo para você a seguinte mensagem. O tema aqui da banalidade do mal é apenas uma introdução que deve ser aprofundada, revista na sala de aula. Muito obrigado a todos e boa noite.